Um enorme leão africano vivendo em solo europeu sofria com maus tratos e fome. Seu instinto selvagem foi reprimido dentro de uma pequena gaiola. Não por meses, mas por anos. Muito tempo em cativeiro, tendo a solidão como sua única companhia, os olhos desse leão nunca tinham avistado as terras dos seus ancestrais. Os maus tratos e a aparência magra chamou a atenção das autoridades, que interviram em um resgate difícil e arriscado. Graças a uma força-tarefa, o felino pôde conhecer a beleza do seu habitat em uma jornada desafiadora. Uma história de mistério e superação que prova que a força do rei da savana vai muito além das fronteiras do seu ambiente natural. Hoje, no Ordinário Selvagem, você conhecerá a história do leão Ringo e como esse leão conseguiu chegar a terras africanas para enfim pisar em um solo que chamava por ele desde o seu nascimento. Então, clica logo no like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Seu like e inscrição são totalmente de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho. Caso queira apoiar ainda mais o Ordinário, clique no botão de Seja Membro e veja sobre contribuições e vantagens que você pode adquirir. Clique no like e vamos nessa! Agosto de 2008, algum lugar da França. Um circo itinerante francês já estava há décadas na estrada, trabalhando com entretenimento e sendo o meio de sustento de alguns artistas circenses. Porém, eles ainda utilizavam animais em suas apresentações. Como esses animais foram parar em um circo europeu, ainda é um mistério. Provavelmente, muitos deles foram retirados na natureza, ainda filhotes. A França tem uma política rigorosa de uso de animais em shows, e a fiscalização até aquele momento não tinha visto nada de irregular nesse circo. Em 2007 aconteceu algo realmente raro em um ambiente onde animais selvagens são colocados em um local totalmente diferente do seu habitat. Uma das leoas entrou no cio e permitiu que o leão acasalasse com ela. Em agosto de 2008, a fêmea deu à luz a 2 filhotes, porém somente um sobreviveu. O pequeno leão foi batizado de Ringo e cresceu em um cativeiro móvel que ia de cidade em cidade se apresentando. Ao invés de ver seus pais caçando, ele os via em shows, cercados por humanos, em meio a globos de luzes e aplausos empolgados na plateia. Tudo aquilo era diferente do sentimento que aquele pequeno leão carregava dentro de si. Era como se algo estivesse fora do lugar, um sentimento de não pertencimento que Ringo aprendeu a conviver. Por ter sido o único filhote do local, ele foi criado em um recinto separado para que os demais felinos não o abatessem. Com isso, o leão se acostumou à solidão e se tornou muito agressivo com outros animais. Ele era treinado de forma isolada e mantido em uma jaula somente dele, o que funcionou muito bem no início. Mas os anos se passaram e Ringo cresceu. O leão exibia uma juba exuberante, um tamanho amedrontador. A jaula acabou ficando pequena para o grande rei Ringo. Os administradores do circo perceberam que era hora de adquirir uma jaula maior, ou a fiscalização poderia intervir levando o animal, que era a atração principal do seu show. Porém, eles estavam passando por problemas financeiros e adquirir um novo recinto naquele momento não era uma prioridade. O dia da fiscalização chegou e a jaula do Ringo foi acoplada em um carro e levada para longe dali. Assim, eles não veriam o leão preso em um local tão inadequado. Como a estratégia de driblar os fiscais deu certo, isso se prolongou por anos e o leão Ringo não ganhou uma jaula grande, que atendesse ao seu tamanho, mas ficou confinado em um pequeno local. Com pouco espaço para se mover, Ringo acabou se ferindo em vários locais do corpo, por ficar muito tempo na mesma posição. A situação financeira do circo piorou. Agora, a alimentação dos felinos era regrada, levando aqueles animais a baixarem de peso drasticamente. Em 2020, os shows presenciais do circo estavam parados, o que abaixou ainda mais a arrecadação. E com as transmissões online dos shows, a fiscalização francesa percebeu que aqueles animais não estavam em boas condições. Em uma visita surpresa, todos os animais foram apreendidos, inclusive Ringo, que foi encontrado muito magro e ferido dentro de uma jaula extremamente apertada para o seu tamanho.
O circo foi multado e proibido de trabalhar com qualquer tipo de animal. Os exemplares resgatados foram distribuídos em zoológicos e santuários de proteção à vida selvagem. Ringo era um leão bravo e não sociável. Apesar da sua aparência degradada, todos tinham medo dele. Para tirá-lo de lá, a dosagem de tranquilizante precisava ser mínima, ou o corpo fraco do leão não aguentaria. Com pouco tranquilizante e a fome explícita no felino, o perigo dele atacar era iminente. Apesar de toda a selvageria reprimida dentro de si, Ringo sentia que sua jornada estava apenas começando. E ele tinha razão, pois seus olhos ainda veriam o local que o seu espírito livre ansiava conhecer. Por isso, ele permitiu ser resgatado. Primeiro, Ringo foi encaminhado para a Bélgica, para um local chamado de Santuário Natuurhulp Centrum, onde foi detectado que Ringo passou por treinamentos abusivos nos últimos anos. Cicatrizes profundas de espetos, cortes e até mesmo queimaduras foram vistas pelos veterinários locais. Lá, ele permaneceu por cerca de 1 ano, recebendo vitaminas e passando por muitos exames clínicos. Mas a história de Ringo comoveu muitos trabalhadores do lugar. Ele tinha nascido em um ambiente nada apropriado e passado por exaustivos treinamentos para depois ficar preso em uma caixa de grades de metal por horas. Ringo merecia mais. Agora, ele era um leão de 12 anos. Em natureza, Ringo já estaria na reta final de sua vida, mas em cativeiro, ele teria mais algum tempo de vida. Os veterinários queriam dar um lar mais tranquilo para ele, para que pudesse desfrutar dos seus últimos anos. Então, uma força-tarefa foi formada para enviar Ringo para a África. Não em natureza, pois um leão que nasceu em cativeiro como ele não sabe caçar nem lutar e perderia sua vida muito rápido caso fosse reintroduzido em ambiente selvagem. Mas na África do Sul existe uma organização de nome Drakensberg Lion Park que trabalha com felinos resgatados de maus tratos, e foi para lá que Ringo foi levado. Uma viagem de mais de 10.000 quilômetros não seria fácil, mas graças a uma equipe especializada e doações financeiras, Ringo chegou à África em 2021 e contemplou pela primeira vez aquilo que tanto faltava em sua vida de leão: a liberdade. Mesmo que aos nossos olhos essa liberdade possa parecer limitada por algumas cercas, Ringo nunca tinha experimentado tanto cuidado por parte dos tratadores e tanto espaço para se locomover. Ele estava, enfim, feliz. A sua visão, que antes encenavam apenas paredes, agora podiam ver um horizonte aberto e sem fim. Quando Ringo chegou a Drakensberg Lion Park, ele foi colocado em um recinto enorme, somente para ele, com muita água disponível e muita comida. Segundo os tratadores, quando Ringo chegou, ele comia de 4 a 6 galinhas por dia, mais 3 porções generosas de carne bovina 3 vezes na semana, para recuperar assim todo o seu peso e saúde. Hoje, Ringo está com sua aparência magnífica e com uma saúde ótima para um leão de quase 15 anos de idade. Com 250 quilos, ele está comendo muito bem de 3 a 4 vezes por semana, como todos os felinos daquele lugar. A instituição Drakensberg Lion Park foi fundada em 1998 com o objetivo de ajudar leões que tinham sido resgatados de qualquer tipo de abuso por parte dos humanos. O parque sobrevive de doações e conta com um site onde mostra os felinos que estão abrigados lá e como você pode ajudar caso desejar. Se você quiser ser um doador, seu nome ficará ligado a um animal específico e relatórios sobre ele serão enviados para você por e-mail todos os meses, mostrando como o seu dinheiro está ajudando na manutenção daquela vida selvagem. A localização da região de Scenic Cape Winelands, na África do Sul, é onde o parque também é aberto para visitação, inclusive em horários em que os animais são alimentados para que o próprio público fiscalize a qualidade da comida oferecida aos felinos. Ringo teve um final feliz. Mesmo em idade avançada, estima-se que em cativeiro e sendo cuidado tão bem assim, ele ainda tenha mais alguns anos pela frente para desfrutar das terras dos seus ancestrais e colocar em ordem tudo que antes era reprimido dentro dele. Hoje, Ringo não tem mais feridas em sua pele, somente as cicatrizes de um tempo difícil, que provaram que a força mental de um leão foi fundamental para que ele não sucumbisse aos anos de maus tratos, solidão e confinamento.
E esse tema foi mais um sugerido por vocês aqui nos comentários. Então, escreva aqui o que você gostaria de ver a seguir. Deixe seu like no vídeo, por favor. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Muito obrigado por assistir. Fui!